você com certeza conhece esse filme. Se estiver tudo bem, quando der, vou também, se Deus quiser. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Jornada na História. Bom pessoal, pelo que vocês viram no vídeo, um mistério surge a respeito da história de vários personagens em volta da Catedral de Notre Dame. Entretanto, um deles se destaca. Apesar de sua visão a respeito dos demais, ele é o que apresenta uma melhor condição. Hoje estaremos falando sobre uma obra literária muito conhecida e que talvez fez até parte da sua infância. Hoje estaremos falando sobre a história do Corcunda de Notre Dame. Não perca nenhum detalhe do que será dito aqui no canal Jornada na História. Pessoal, antes de mais nada, já gostaria de estar pedindo a você, vai deixando aquele like esperto aqui no vídeo, e para você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal Jornada na História, que você acha conteúdo de qualidade, que ajuda você a compreender melhor a história, e ainda faz você embarcar por uma jornada incrível pelas areias do tempo. Vem se tornar mais um inscrito, maravilha? Bom pessoal, outra coisa, para você que é fã da DC e gosta de histórias do Superman, Batman, Mulher Maravilha, entre outros heróis, então eu gostaria de convidar a você estar conhecendo o canal da DC Brasil Club. Exatamente, um canal único com conteúdo de qualidade sobre a DC Comics, novidades, giros de notícia, especiais e tudo mais. Eu vou deixar o link aqui no card para que você possa estar conhecendo o canal da DC Brasil Club, se inscrevendo, curtindo os vídeos e ainda aproveitando vídeos únicos e maravilhosos sobre a DC Comics. Maravilha? Bom, pessoal, vamos estar falando então sobre o Corcunda de Notre Dame. Eu tenho que dizer para vocês que eu gosto muito do personagem. E eu vou dizer a vocês o porquê de eu gostar tanto. Bom, primeiro de tudo é porque, como a maioria das pessoas da minha idade, talvez dos anos 90, anos 80, cresceu conhecendo muito os filmes da Disney. E, como podemos observar, o Corcunda de Notre Dame foi um personagem também apresentado pela Disney. Pelo que pode-se dizer, o filme ele foi feito em 1996, ele foi exibido nessa época e teve uma larga bilheteria e ficou bem conhecido. Entretanto, a história do filme, até mesmo como mostrei para vocês nesse trecho inicial, ele é única e nos traz um personagem conhecido como Quasimodo, que foi criado pelo arcidiago Claude Frollo, que passa a conhecer Paris de uma forma diferente, principalmente quando ele já está com mais de 20 anos, e começa a sua aventura, incluindo outros personagens, como o Capitão Febo, a Cigana Esmeralda e tudo mais, e nós temos até mesmo a presença das gárgulas. Entretanto, tenho de dizer a vocês que a animação que fora feita pela Disney é totalmente diferente da obra literária que existe e ainda faz sucesso no mundo todo. Então, vamos conhecer a respeito da obra de Victor Hugo, Notre Dame de Paris. Bom, você deve estar se perguntando, caramba professor, Notre Dame de Paris não é o Corcunda de Notre Dame? Sim, eu vou explicar a vocês. Bom, Notre Dame de Paris foi uma obra feita pelo grande escritor Victor Hugo. O mesmo é conhecido por ter também produzido uma obra incrível e maravilhosa, conhecida como Os Miseráveis. Exatamente. Bom, a obra Notre Dame de Paris fora feita em 1831, ou seja, lá para o século XIX, e ela fora feita, no caso, para tentar chamar a atenção das pessoas para a Catedral de Notre Dame, que estava numa situação nada legal, caindo aos pedaços e precisava de um reparo com urgência. É claro que, mediante a isso, as pessoas se atraíram por demais pela obra que fora feita e se embrenharam a conhecer mais a catedral, e a mesma começou a ter os reparos e tudo mais, e ainda existe.
sendo que em 2019 a mesma teve aquela questão do incêndio e teve toda aquela mobilização para restaurar esse patrimônio histórico. Entretanto, como o vídeo eu não estou falando sobre, no caso, a catedral em si, se você quer conhecer mais da Catedral de Notre Dame, eu fiz um vídeo ano passado, vou deixar aqui no card, para que você possa estar conhecendo um pouco mais da história da Catedral de Notre Dame. Bom, ao que tudo indica, você deve estar se perguntando agora, bom, professor, você falou da catedral, mas então por que conhecemos como o Corcunda de Notre Dame? Simplesmente pelo fato que, quando a obra foi traduzida para o inglês lá por volta de 1833, o Corcunda ficou bem conhecido. Mas, afinal de contas, qual é a história apresentada pelo livro? Bom, como eu disse a vocês, a história em si de Victor Hugo rodeava na questão da catedral e do Palácio da Justiça. A obra ela se passa no século XV, ali no período do fim da Idade Média e início da Idade Moderna. A Renascença já estava dando seus primeiros passos. Nós tínhamos como rei da França o rei Luís XI e também nós tínhamos alguns grupos que circulavam ali pela Notre Dame, no caso mendigos, ciganos, nobres, soldados, clérigos, pessoas que visitavam a catedral, que também possuía um estilo único conhecido como gótico. E bom, referente a isso, nós tínhamos alguns personagens que se apresentavam, como o próprio Quasimodo. Exato, Quasimodo poderia ser descrito como um homem coxo, com uma determinada deficiência no seu rosto, parece que o rosto dele era deformado uma parte, carregando uma corcunda, e quando tinha 4 anos de idade, fora abandonado na porta da própria Notre Dame, ali para morrer por sua própria família, por ter nascido desta forma, e foi adotado pelo arcidiago Claude Frollo. É uma coisa até bem estranha, né? Porque normalmente quando vemos o filme, nós vemos Frollo sendo uma pessoa totalmente detestável, ter adotado Quasimodo. Mas uma coisa que eu tenho que alertar a vocês, o livro é bem diferente do filme, que é a animação que a Disney traz. Mas prosseguindo, ocorre que ele começa a criar a criança e como Quasimodo apresentava essas imperfeições que eram mal vistas pela sociedade francesa, o mesmo se isolou dentro da igreja, dentro da própria Notre Dame, se tornando o sineiro. E como ele se tornou o sineiro da igreja, um fato interessante sobre, na verdade, um fato interessante e infeliz aconteceu sobre Quasimodo, que foi a surdez. Exatamente, como Quasimodo trabalhava balançando os sinos de Notre Dame, ele acabou ficando surdo. E isso é uma das coisas que normalmente até na animação da Disney não é lá muito tratado. Mas em compensação, por mais que apresentasse defeitos físicos, até mesmo a questão do abandono parental e o desprezo da sociedade, Quasimodo era um ser de bom coração. E ademais, a obra ela vai apresentar outros personagens, como por exemplo o próprio Claude Frollo, que era alguns dizem um arcidiácono, outros um arcebispo, que era o pai de criação de Quasimodo, mas também um juiz eclesiástico bem fervoroso e também possuía um coração bem cruel, principalmente envolvendo a cigana Esmeralda. Sim, a cigana, nascida em Agnes, ela vai para Paris tentar a sorte, até porque naquela época os ciganos eram um povo nômade, não tinham uma cidade certa, eles iam fazer suas apresentações, se utilizavam de suas obras para tentar ganhar a vida. Entretanto, naquela época, os ciganos não eram bem vistos e até mesmo eram caçados. Lembrando que esse período que tudo está acontecendo, nós temos ali o fim da Idade Média e início da Idade Moderna, então alguns povos não eram bem vistos, principalmente por alguns grupos da sociedade. Entre outras coisas, nós tínhamos também o Capitão Febo, que é um soldado, um guarda real, que cuida da situação ali na região de Notre Dame. Entretanto, ele acaba se apaixonando por Esmeralda, mas ele também já tinha um compromisso, e o compromisso dele, diferente de Claude Frollo, era com a sua noiva, Fleur de Lis. Sim, Fleur de Lis, que na verdade não é nos apresentado na animação, pelo contrário, ela é um personagem que existe apenas no livro. E quando a mesma aparece, ela é dita como uma mulher cruel e ciumenta, principalmente quando vê que o seu noivo
se apaixonou por uma cigana. Entre outros personagens, além de Febo, Esmeralda, Quasímodo e Frollo, nós temos o próprio rei da França, o Pátio dos Milagres, os ciganos e outros personagens que aparecem na trama ali participando de todas as ações que ocorrem em Paris. Bom, dando um resumo rápido para que possa se entender e até mesmo para o vídeo não ficar gigantesco, poderíamos dizer que quando Frollo ele acaba botando seus olhos em Esmeralda, ele entra em um conflito interno entre amar a Deus e seguir os seus votos como um clérigo ou amar Esmeralda, sendo que o desejo que ele tinha não era um sentimento de ternura, na verdade era um desejo movido pela vontade sexual. Então ele queria que Esmeralda se entregasse a ele de todas as formas possíveis. Desta forma, ele envia Quasímodo, que era literalmente um filho para ele, na verdade obedecia como se fosse um cão fiel, manda Quasímodo raptar a cigana. Mas o próprio Quasímodo, quando encontra com a mesma, um sentimento muda. Mas Febo aparece e protege a cigana. Dessa forma, Esmeralda e Febo começam a iniciar um tipo de relacionamento. Esmeralda se apaixona por Febo, entretanto, o mesmo só também sentia desejo sexual por ela. O único que sentia uma coisa diferente, um amor não correspondido, era Quasímodo. Frollo, vendo aquela situação toda, arma uma arapuca, assassina Febo e acaba acusando Esmeralda do assassinato. A mesma iria ser enforcada devido à ação criminosa que tinha acontecido na região de Paris, ali perto da Notre Dame. Então, ela apela dizendo, não fui eu não sou responsável por isso. Quasímodo, vendo que a cigana seria enforcada, ele a retira do local, a leva para dentro da igreja de Notre Dame e grita santuário, ou seja, objetivando uma lei de abrigo para aqueles dentro da igreja. Bom, os amigos de Esmeralda tentam resgatá-la, acabam tentando invadir a própria Notre Dame. Quasímodo então começa a lançar tijolos, madeira, cimento e tudo mais para impedir. No meio disso tudo, Frollo tenta raptar Esmeralda para que ela se entregasse a ele. Ela então rejeita, e ele então acaba entregando Esmeralda para uma mulher que vivia em um buraco de ratos. Era uma mulher que era dada como louca e tinha sido soterrada no chão. Parece que ela foi colocada em cimentado local e vivia em meio à loucura. Quando Esmeralda chega, a mulher louca ao olhar para Esmeralda enxerga a filha que tinha perdido. Dessa forma, não lhe faz nenhum mal, pelo contrário, a trata muito bem e com muito carinho. Frollo, não satisfeito com isso, entrega Esmeralda à guarda real e a mesma a enforca. Tanto Frollo quanto Quasímodo assistem do alto da igreja o enforcamento de Esmeralda. Quasímodo, estarrecido com aquilo, pega o arcidiago e o lança de cima de Notre Dame. E após isso, Quasímodo nunca mais foi visto. Mediante a isso, muitos se perguntaram, o que aconteceu com Corcunda? Depois de um certo tempo, abriram um ossuário ali perto do cemitério e quando viram, encontraram dois esqueletos. O esqueleto de uma mulher e o esqueleto de alguém a abraçando, entretanto, com uma deformidade nas costas. Podemos entender que dessa forma, Quasímodo, não aguentando a perca do seu verdadeiro amor, ele então acaba morrendo junto com Esmeralda, passando até mesmo fome, preferindo a morte a ficar privado do seu verdadeiro amor. Bom, essa é a obra apresentada por Victor Hugo. Ademais, nós temos a animação da Disney que traz uma visão totalmente diferente, onde nós temos Quasímodo ficando vivo no final, Claude Frollo recebendo literalmente uma sentença divina, Esmeralda acabando ficando com Febo e até mesmo deu uma sequência. Mas você sabia que o Corcunda de Notre Dame ele não fora uma obra apenas adaptada em animação? Na verdade, teve até mesmo um filme. Na verdade, tiveram vários, né? No caso, em 1905, 1923. Mas houve um que ficou bem conhecido, até mesmo por ter estrelado alguns artistas conhecidos, como a própria Salma Hayek, que fez A Cigana Esmeralda, um filme Corcunda de Notre Dame, de 1997. Mas uma coisa eu tenho que dizer a vocês. Ao que parece,
já está sendo previsto um live action da Disney que vai tratar do Corcunda de Notre Dame. Alguns até mesmo comentam que o filme será um pouco mais sombrio, mas também terá as músicas originais da animação. Bom, uma curiosidade a respeito do Corcunda de Notre Dame é que normalmente nós temos a dizer que Quasimodo representa a ideia de meio formado, mas na verdade não. Quasimodo significa domingo pascual, ou seja, domingo pós-Páscoa, devido ao fato de que quando ele era pequeno ele foi deixado na porta da igreja, era um domingo de Páscoa, apenas um domingo. E entre outros pontos que se levanta é que poderia ser Quasimodo a própria Catedral de Notre Dame, que estava ali sendo rejeitada, abandonada, entre outros pontos. E um ponto bem legal, eu tô vendo que esse vídeo tá ficando gigantesco, é o seguinte, que quando nós observamos a animação, se levanta um grande ponto, até mesmo na canção de Chopin, que é dito: quem é o monstro e o homem quem é? Quando nós olhamos a figura de Quasimodo e de Claude Frollo, podemos dizer que, na verdade, o homem de bom coração é o Corcunda e o verdadeiro monstro é o Arcidiago. O Corcunda de Notre Dame tem muitos a nos ensinar sobre a questão de tratar todos com respeito e não julgar pelas aparências, pois aquilo que pode parecer horrendo e detestável pode estar guardando um coração bom e amigável. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, ok? Ficou um vídeo bem grande pelo que eu pude ver, caramba, nossa! Mas espero que você tenha gostado do conteúdo que foi aqui apresentado. Maravilha, eu estava ansioso para gravar esse vídeo, principalmente que vi que o vídeo da Fênix ficou muito bem feito e o pessoal gostou. Bom, pessoal, não esquece de deixar o like, que é bem importante aqui pro canal. E para você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal Jornada na História, que você acha conteúdo de qualidade que ajuda você a compreender a história. E vídeo toda quarta e sexta. Outra coisa, pessoal, nos siga lá nas nossas redes sociais, lá você também encontra conteúdo de qualidade, lá tem vídeos no IGTV, postagens incríveis e análise desses livros aqui, maravilha? E você ainda consegue conversar comigo, ok? Vai lá, vem bater um papo, vamos trocar uma ideia sobre história e tirar umas dúvidas. Bom, meu povo, eu vou ficando por aqui, você continua estudando e se esforçando em busca dos seus objetivos e embarcando na história. Bom, até o próximo encontro, tchau, tchau!